Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Ele é o quê? Ele é um dos senhores? Não, diz assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o segundo Senhor. Mas a Bíblia não diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Amém. Amém. Podem sentar? Depois a gente ora. Eu quero orar agora para que não saia da linha. Depois a gente faz a oração. Então, irmãos, a confusão trinitariana é o seguinte: eles fundamentalizam-se a sua doutrina, porque toda doutrina, por errada que seja, ela saiu da Bíblia. Eu quero falar um pouco para vocês disso. Saiu da Bíblia. Claro que não foi aquilo que Deus queria, e nem aquilo que os que escreveram queriam. Por exemplo, eu tenho certeza que Jesus não queria, quando ele disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu tenho certeza que Jesus não queria que ninguém cresse que Pedro era papa. Entendeu? Ele não tinha essa intenção, nunca teve. Só que no ano 154 depois de Cristo, eles pegaram essa escritura e fundamentalizaram, colocaram ali uma base naquilo que Pedro era o primeiro papa, e então veio Aniceto, se tornou bispo e se intitulou papa, e daí começou o papado. E hoje você pergunta onde está isso na Bíblia, eles vão para aí. Eles vão para esse versículo aí. Então, da onde vem essa doutrina do Papa? Que existe um Papa? Vem daí, vem desse versículo. É claro que quando você lê não tem nada a ver. Mas eles creem assim. Então daí eles tiraram essa doutrina. Se ela não é verdadeira, então é uma heresia. Se ela não é verdadeira, é falsa. Eu tenho certeza que não é verdadeira, então para mim é falsa. Mas para eles é verdadeira. Entendeu? Então, vem também outras e outras doutrinas que as pessoas pegam da própria Bíblia e formam uma doutrina, e aquilo é uma heresia, mas para eles é uma doutrina verdadeira. A palavra Santíssima Trindade não se encontra na Bíblia. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, não encontra a palavra Santíssima Trindade. A palavra Santíssima Trindade é até uma palavra, você pode observar que ela é feminina. Você entendeu? Devia mais antes ser o Santíssimo Deus Trino, talvez pegaria melhor, né? Mas você observa que ela é uma ideia católica mesmo. A Igreja Católica tem esse negócio de Santíssima, Santíssima Virgem Maria, Santíssimo Sacramento, é coisa católica. Então, a Santíssima Trindade, você vê que é feminino essa frase, né? Que eles colocaram, eles nomearam isso, e eles mesmos reconhecem que não está na Bíblia, mas eles nomearam isto de Santíssima Trindade. A palavra unicidade também não está na Bíblia, né? A Bíblia fala que Deus é único, que Deus é um só, mas a palavra unicidade não está ali. Então não vou nem na questão da palavra trindade, mas eu vou na questão das três pessoas distintas. Porque você pode dizer que a palavra trindade é porque a crença em três pessoas distintas dá esse vocábulo, dá essa frase. Trindade, assim como a crença em um só Deus, dá a expressão unicidade. Então deixa isso bem aí. O que nós vamos estudar é sobre três pessoas distintas, porque é isso que alega o trinitarianismo, que nos céus existe três pessoas distintas da divindade. O que é a divindade? A divindade é Deus. E eles dizem que esse Deus se divide em três pessoas distintas. E então, se você disser, mostra a trindade na Bíblia, eles dizem logo, a palavra trindade não vou mostrar porque não tem. Mas
nós vamos mostrar a Trindade na Bíblia. Aí o que eles fazem? Eles mostram ali onde Abraão estava debaixo dos carvalhais de Imã, e 3 personagens vêm até ele, e eles dizem que aquilo são as 3 pessoas da Trindade. Eles mostram quando Deus fez o homem, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz, façamos os homens, diz, conforme nossa imagem, ele diz, quer dizer que falou façamos, quer dizer que tinha mais de um lá. Aí eles vão para o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, verso 16, quando ele saiu da água, ele diz, olha, o Espírito Santo falou do céu, e o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba, o pai dele falou, esse é o meu filho amado. Então aí está aí 3 pessoas, e aí eles vão também para São João, 1 João capítulo 5, versículo 7, onde diz, 3 são os que testificam na terra, e 3 são os que testificam nos céus. Aí ele diz, olha, 3 pessoas que tem no céu. E eu queria estudar com vocês isso aí. Na verdade eles arrodeiam, não podem provar 3 pessoas distintas, mas tudo aquilo na Bíblia que fala em 3, eles pensam que é 3 pessoas distintas. E se você, por incrível que pareça, uma vez um nos disse que até quando Deus apareceu ali para Isaías, que os anjos, os querubins, diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Porque os anjos falaram santo, a palavra santo 3 vezes, significa que é 3 pessoas distintas. Entendeu? Então, outros correm para a palavra Elohim, que a palavra Elohim é uma palavra plural, né? E assim eles fazem de tudo. Agora, mas o que eu quero fundamentar é o seguinte, aqui. Se a Trindade, se as 3 pessoas da Trindade, se elas existem, então elas têm que existir no Velho Testamento, porque se são 3 pessoas, elas precisam ser eternas. Amém? Amém? Então elas têm que estar também no Velho Testamento. Você não pode ter 3 pessoas só no Novo Testamento, porque senão aí as 3 pessoas iam começar de 2000 anos atrás para cá, e aí não seria Deus, porque a doutrina da Trindade mostra que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, se todas essas 3 pessoas são Deus, então elas têm que ser eternas. Ela não pode ter começado de Cristo para cá. Então ela tem que estar no Velho Testamento. Elas têm que estar na lei de Moisés. Moisés tem que ter crido nisso. Amém? Amém? Moisés tem que ter pregado isso lá atrás para que elas existam. Porque nós não podemos dizer, não, ela está só no Novo Testamento e não no Velho, porque a Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra do Novo. Amém. Então, se existe 3 pessoas no Novo Testamento, pelo menos a sombra delas tem que estar no Velho. Amém? Amém. Então nós temos que encontrar Moisés crendo nisso, temos que encontrar Jó crendo nisso, né? Mas nós encontramos Moisés ensinando os israelitas para não crer em mais de um Senhor. Pois aqui encontramos em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ele dizendo, ouve Israel. Isso aqui é Moisés escrevendo, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não é um dos senhores, não, Moisés? Não. Ué, Moisés, mas de acordo com a doutrina da Trindade, ele tinha que ser um dos senhores. Não, mas não é não, viu, Israel? Se os protestantes quiserem crer nisso, o problema é deles. Mas vocês, Israel, vocês de Deus. Agora depois você vai ver lá na frente Paulo dizendo que todos nós hoje somos Israel de Deus. Então, se os protestantes quiserem crer nisso, se os católicos quiserem crer nisso, que eles creiam, não tem problema, não estamos nem aí para eles. Mas você que é Israel de Deus, ouça, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amém. Amém? Amém. Você que quer ser salvo, você que quer entrar nos átrios celestiais, você que quer morar no Monte Santo de Deus, ouça, o Senhor vosso Deus não é 3, não é 10, não é 20, Ele é um. Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós estamos falando para a gente revelado, graças a Deus. Pois bem, então já encontramos que Moisés não cria nisso. Se ele ressuscitasse hoje, a gente dissesse, Moisés, tu que subiu lá no Monte Sinai, tu que falou com Deus face a face, me diz uma coisa, tu viu as 3 pessoas lá? Ele ia te repreender na hora.
E ele dizia, isso aí é palhaçada, isso aí é brincadeira dos católicos. Faça uma coisa dessa, não. Ele ia dizer, igual ele disse para os israelitas, olha, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amém? Amém. Ué, mas se Moisés não cria nisso, por que eu vou crer então? Amém? A Bíblia diz que Jesus falou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Ele foi aquele que bateu na rocha lá com raiva e Deus não deixou ele entrar na terra prometida, mas ele não foi para o inferno, não. Deus só puniu ele, porque Deus pune os seus filhos, mas Deus não perde os seus filhos. Domingo eu vou falar sobre isso de manhã na escola bíblica lá em Bragança, sobre isso aqui, irmãos. Nós podemos até errar, mas se perder, nós não se perde, não. Amém? Amém. Ah, aquele irmão errou. Olha, ele casou com uma mulher que ainda tem marido vivo, está perdido, vai para o inferno. Não, ele cometeu adultério. Mas não significa que ele vai para o inferno. Davi, quando ele tomou Betseba de Urias e matou Urias para ficar com Betseba, ele não foi para o inferno. Ele apenas cometeu adultério e Deus o puniu e o salvou. Amém? Então eu vou falar sobre isso domingo. É importante isso aqui. Porque há um espírito no meio da mensagem de legalismo, diz, isso aí está perdido. Está acabado. Casou com uma mulher que tem marido vivo ainda, já era. Não é assim não. Casamento e divórcio é verdade, nós cremos nisso. Não faça isso. Porém tem uma coisa, se alguém fez, será sim salvo. Deus vai te punir, Deus vai te bater, Deus vai fazer você sofrer, mas te perder, Ele não te perde não. Amém? Amém. Porque você é predestinado, porque você é eleito, desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Então veja bem, Davi sofreu, mas eu creio que ele está salvo, ele está com Deus agora, até porque quando Jesus bradou na cruz, ressuscitou os santos do Velho Testamento, Davi foi um dos que ressuscitou. Amém? Mas e a mulher de Urias? Ele matou o homem e tomou a mulher do homem. Praticamente matou, que mandou o homem para a guerra. Pois é. Mas ainda assim se salvou. Amém? Agora você não vai fazer. Nós não vamos fazer. Porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, queremos fazer a sua vontade. E Ele disse, não farás isso. Porém, se alguém já fez, não desanime. Tem jeito para você. A Bíblia diz, se os seus pecados for vermelho como o carmesim, eu os posso tornar branco como a neve. Amém. Só se Jesus não tivesse poder, né? Só se Ele não tivesse poder. As pessoas limitam Deus, irmão. Quando elas dizem, não, no teu caso não tem mais jeito, elas estão limitando Deus. Estão querendo dizer que Deus não tem poder. Não faça isso. Tem jeito sim pro drogado, não sei nem falar essa palavra. Tem jeito pro assassino, tem jeito pro pistoleiro. Mas ele matou 200, mas tem jeito. Só não tem jeito depois que morre. Mas enquanto estiver vivo, se o Lampião tivesse se arrependido enquanto estava vivo, tinha jeito. Se o Quintino tivesse se arrependido enquanto estava vivo, não importa quantos ele matou, tinha jeito. Se tivesse se arrependido com sinceridade. Então tem jeito para todos nós. Amém? Amém? Eu creio nisso, simplesmente isso. Mas eu saí do tema de repente. Mas veja bem, eu quero palmilhar com vocês um pouco sobre todas essas partes onde a Bíblia fala em trechos parecidos com Trindade. Já sabemos que Moisés não cria nisso, não ensinou isso aos israelitas. Então nós vamos fazer o seguinte: o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Se existe uma sombra, é porque existe o real. Eu tenho dito, se você está sentado na sua casa lá, o sol está ali pendente, ali 9 horas da manhã, aí você está de costa ali na sala e você vê a minha sombra chegando. Você viu a minha sombra? Aí você diz, é a sombra do Rubson. Ué, então se você está vendo a minha sombra, então significa que eu estou ali. Não é verdade? Agora, se você olha e viu a minha sombra na parede, aí quando você olha e não vê eu, aí você vai até se assombrar. Que isso então? É um fantasma? Né? Mas se você viu a sombra do irmão Rubens aqui, então significa que ele está aqui em algum lugar, porque a sombra dele está aparecendo. Então você pode olhar direito que você vai me ver em algum lugar. Então se existe uma sombra, existe o real, o verdadeiro. Então se existia um Velho Testamento, existe o verdadeiro. Se no Velho Testamento existia um cordeirinho que eles matavam, que era a sombra de um verdadeiro que viria, então existe um Jesus que é um cordeiro real, que não é mais sombra, mas verdadeiro. Amém. Aleluia.
Se em Colossenses capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz que o sábado era sombra daquele que havia de vir, então pronto, larga esse sábado de dia normal de mão e te agarra com Jesus Cristo, porque ele é o real, o verdadeiro. O sábado era só a sombra. Ô irmão Antônio, se a irmã Osana vê a sombra dele na parede, olha a sombra do Antônio e beija a sombra e abraça a sombra. Não, tudo bem, se o Antônio não estiver lá, aí tá bem, ela pode agarrar a sombra, beijar a sombra. Mas se o Antônio chegou, deixa a sombra de lado e abraça o Antônio mesmo. Amém? Não é melhor? Irmão, tem muita gente que está enganado nesse mundo. Guardando sábado. Na sexta-feira, 6 horas da tarde, ele já não trabalha mais, não come mais, não faz nada. Meu Deus do céu, é Cristo nosso sábado. Ele disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Amém. O sábado não era um dia de descanso? Não é para descansar? Então, por que não descansa em Cristo? Coloca a tua alma nos braços de Cristo. Senhor, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, está na tua mão, minha alma. Tu é o meu sábado, o meu descanso. Amém? Amém. Aleluia. As pessoas falam o seguinte, agarra-se com o sábado ali. Na sexta-feira já não trabalha, passa o dia todo dia ali e tal, orando e tal, guardando o sábado. E Jesus fica olhando para ele como quem diz, larga isso, tolo, eu estou aqui, eu sou real. Larga essa sombra. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, veja bem. Para haver uma trindade, para haver 3 pessoas distintas no Novo Testamento, então, pelo menos a sombra dela tinha que existir no Velho, irmão. Porque o Velho Testamento é sombra nas coisas futuras. Mas a gente lendo os livros de Moisés, a gente vê que não tem nem sombra da Santíssima Trindade. Não tem nem sombra de 3 pessoas. Ah, tem sim, irmão. Vou lhe mostrar. Em Gênesis, vamos ver se tem mesmo? Em Gênesis, creio que é o capítulo 18, se eu estiver enganado, quando os anjos visitam Abraão, nós vamos já mostrar as 3 pessoas da Trindade lá, né? Se algum obreiro aí souber melhor, me diz. Bem, Gênesis capítulo 18. Veja, olha, Gênesis capítulo 18. Preste atenção, vamos ver se realmente 3 pessoas visitou Abraão, mas nós queremos saber se eram 3 pessoas da divindade, se eram 3 pessoas divinas. Amém? Então, depois apareceu-lhe o Senhor, não os senhores, mas o Senhor, nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos, e eis 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou em terra. Amém? Amém. Eram 3 pessoas que vieram? Isso, eram 3, a Bíblia diz que é 3. Mas se você ler com mais cuidado essa escritura aqui, você vai ver que só um era Deus, os outros 2 eram anjos. Amém? Amém. Então, é para você ver, eu não vou ler aqui, mas você pode continuar lendo, eu não sei se está no verso 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha só, verso 16, e levantaram a si aqueles varões dali, os 2 varões que vieram com o Senhor, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Quer dizer, aí quando chega lá em Sodoma, esses 2 varões, um ficou com Abraão e 2 foi para Sodoma. Quando chega lá, você vai ver que esses 2 eram anjos, que visitaram Ló. Ué, não era 3 pessoas da divindade? Não. Era o Senhor e 2 anjos. Amém? Amém? E quem era esse Senhor que visitou Abraão? Você vê que quando Abraão se ajoelhou nos pés dele, Abraão não disse meus senhores, mas disse meu Senhor. E Ló, que era o tipo da denominação sem revelação, se ajoelhou nos pés dos 2 e disse meus senhores. Você entendeu? Que ele não tinha a revelação que Abraão tinha. Que Abraão é um tipo da noiva. E Ló um tipo da denominação que está em Sodoma, agarrado com cargo. Ele está lá em Sodoma porque deram um cargo de juiz para ele. Não é isso que a denominação faz? Dá logo um cargo para a pessoa, que é para ele ficar ali. Nós não damos cargo não, nós damos uma mensagem. E você fica aqui porque você quer a mensagem. Você não está atrás de cargo. Embora que se o Senhor te chamar para um cargo, você vai ser chamado. Mas se Ele não te chamar, você vai continuar crendo nessa mensagem, porque você não está aqui atrás de cargo, mas atrás
dessa revelação que você teve. Então já aqui não tem nem sombra de trindade, não é verdade? Pois é. Porque quem visitou Abraão não foi 3 pessoas distintas da trindade ou da divindade. Quem visitou Abraão foi o Senhor em uma carne humana e 2 anjos. E depois, lá na frente, em São João capítulo 8, Jesus diz para os fariseus que esse cidadão, ou melhor dizendo, que esse Senhor aqui que visitou era ele. Ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram: mas tu não tens 50 anos e viu Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu existo. Amém? Ele disse: eu sou, mas eu quero mudar essa palavra aqui, eu existo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é esse mesmo que apareceu a Abraão. Amém? Apenas ele estava num corpo humano que ele criou ali, provisório, chamado corpo teofânico. E quando ele veio ao ventre da virgem, ele criou um corpo definitivo para habitar, chamado Jesus Cristo. Mas é o mesmo Deus, apenas mudando a sua roupagem, trocando o seu paletó de carne, só isso. Amém? Essa carne que nós estamos dentro aqui é só o nosso paletó. Eu vi um testemunho de um homem, que você não é obrigado a acreditar, eu também não, eu acredito em partes, porque eu vi que muitas coisas dele estavam um pouco fora, mas ele disse que ficou em coma 7 dias, ele é americano, e nesses 7 dias ele ficou aí na dimensão, né? Ele viu coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, coisas maravilhosas. E ele disse que foi muito feliz nessa viagem que ele fez. 7 dias depois ele voltou para o corpo. E ele disse que quando ele acordou dentro do corpo, ele se sentia dentro de um paletó de carne. Então é isso que o nosso corpo é, isso aí ele está certo. Um paletó de carne. E Deus, ele usou um paletó de carne para visitar Abraão. E depois ele veio e fez um paletó de carne para habitar no meio dos homens, chamado Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas é o mesmo Deus, é por isso que Filipe disse em São João 14, mostra-nos o teu Pai, queremos conhecer o velhão também, nós já te conhecemos, nós gostamos muito de ti, mas nós estamos querendo conhecer o teu Pai, como ele é. Se perguntasse para um católico, eles iam dizer, é um velhão assim de 1,80 m, barba longa, barba branca, parece o Papai Noel. Mas quando perguntaram para Jesus, como ele não era trinitariano, como ele não era católico, ele disse, Filipe, que isso, Filipe? Palhaçada essa tua? Tanto tempo tu não aprendeu nada? Como é que tu me pergunta, mostra-nos o Pai? Não vê tu que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai é quem faz as obras. Amém? Aí você vê a diferença. Então não tem nem sombra de 3 pessoas, nem no novo, nem no velho. Amém? Muito bem. Então já vimos que aqui não tem nada de 3 pessoas nessa visita a Abraão, né? Então, vamos mais aqui. Nós vamos para São Mateus, capítulo 3, verso 16. Ali eles dizem que tem 3 pessoas, né? Bora dar uma olhada mesmo lá se tem. Vamos ler do jeito que a Bíblia diz, que se a gente ficar só falando não resolve nada. São Mateus, capítulo 3, e o versículo 16. Glória a Deus. Amém. Mateus 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo. Agora ele não podia ver o Espírito de Deus. João Batista não podia. Ninguém podia. A menos que ele tomasse uma forma corpórea. Porque o Espírito de Deus não pode ser visto. A Bíblia diz, Deus nunca viu o homem, Deus nunca foi visto pelo homem, nem será visto. Então, se ele tiver visto o Espírito de Deus aqui, a Bíblia entra em contradição. A Bíblia diz, ninguém viu a Deus. Se você quiser ver, olhe em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então aqui você tem que compreender que foi visto o Espírito de Deus, mas numa forma corpórea. Porque se fosse visto numa forma não corpórea, em espírito, a Bíblia estaria em contradição. E realmente foi em forma corpórea. Sabe que forma foi? Na forma de uma pomba. O Espírito Santo teve que manifestar na forma de uma pomba para poder ser visto, porque senão não ia ser visto. Então nós temos Jesus saindo da água, uma pessoa. Amém? Amém.
Então aí temos uma pessoa. Temos outra pessoa em pé do lado de Jesus, que é João Batista, mas ele não é da divindade. João Batista não é uma pessoa da divindade, era um homem normal. Então nós temos apenas uma pessoa da divindade saindo da água, que é Jesus. Dos céus foi visto o Espírito Santo, não na forma de uma pessoa, mas na forma de uma pomba. Então, cadê as três pessoas? Pomba não é pessoa, irmãos. Pomba é uma ave. Você entendeu? Amém. Bom, então nós temos Jesus, uma pessoa. Temos uma pomba, que não é uma pessoa. E o Espírito Santo estava dentro da pomba, porque se manifestou na forma corpórea. Cadê a terceira pessoa? Mas o Espírito Santo falou do céu, ele é a terceira pessoa. Não, o Espírito Santo diz assim: este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Estava falando que estava dentro de Jesus. Olha, eu quero dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer de habitar. Pois é, mas se ele falou dos céus e Jesus estava na terra, então significa que tinha um na terra e outro no céu. Gente, se você não crê que Jesus, que o Espírito Santo pode estar dentro de Jesus e nos céus e em todo canto ao mesmo tempo, você está limitando Deus, porque ele é onipresente. Ele pode sim estar em Cristo, saindo daquela água, e também pode estar nos céus. Ele pode estar dentro de Jesus e bradar dos céus. Amém? Amém. Como ele pode estar nos céus e bradar dentro de Jesus? Porque senão você limita o Espírito Santo, gente. Porque ele é um Espírito. Se limitar o Espírito Santo, fica ruim para nós, para todo mundo. Ele é onipresente. Então ele diz: este é o meu filho amado em quem me compraz habitar. Quem falou do céu não foi uma pessoa, foi um Espírito. E foi o Espírito Santo. Aquela pomba, ela apareceu porque o Espírito Santo queria ser visto, e como ele é um Espírito, não pode ser visto, então ele se manifestou na forma de uma pomba. Nós não temos três pessoas da divindade saindo desse rio. Nós temos Jesus, a única pessoa, e o Espírito Santo manifestado como se fosse uma pomba, não uma pessoa. E a voz do Espírito Santo bradando dos céus, mas ele estava dentro de Jesus, porque ele estava dizendo: eu me comprazo habitar nele. Quer dizer, ele estava habitando. Ele não disse assim: em quem eu vou um dia habitar. Mas ele disse: em quem eu tenho prazer de habitar. Estava habitando dentro de Jesus. Onde estava Deus quando Jesus estava na terra? Estava lá no céu? O Pai de Jesus estava lá no céu e Jesus aqui na terra? Até porque ele ajoelhava e olhava para cima, levantava a mão e dizia: Pai. Então, isso significa que Deus estava no céu? Ele estava no céu sim, mas ele também estava dentro de Jesus, ele estava debaixo do mar, ele estava em todo canto. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus disse em São João 14 para Filipe que Deus estava nele. Ah, mas como é que ele pode estar no céu e dentro de Jesus ao mesmo tempo? Meu Deus, Deus é onipresente, irmãos. Eu não me embaraço com nada disso, não. Nem um pouquinho. Jesus é a casa onde esse Espírito eterno, onipresente, onipotente e onisciente habita. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos agora, no nome de Jesus Cristo, mais uma escritura. Bom, essa aqui já se sabe que não tem três. Tem três aí? Não. Tem Jesus, a única pessoa, né? Saindo. Aí você vai para Hebreus capítulo 1, eu creio. O que diz lá? Vamos só para concluir esse versículo aí. Hebreus. Em Mateus capítulo 3, verso 16, nós temos uma pessoa. Tinha outra pessoa ali chamada João Batista, mas ele não é da divindade. Então, pessoa da divindade, nós temos só um saindo da água, que é Jesus. O que bradou do céu não é pessoa, é o Espírito Santo, não é uma pessoa. A pomba não é uma pessoa, é uma ave. E a pomba estava ali porque o Espírito Santo queria ser visto, ele se manifestou como pomba para poder ser visto. Então nós temos uma pessoa só. Em Mateus capítulo 3, verso 16, temos uma pessoa. E em Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o quê? O resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa. Aí está a conclusão. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Você quer ver uma pessoa da divindade? É Jesus. Se você chegar no céu essa noite e disser assim: Senhor, eu quero ver a pessoa da divindade, é Jesus. Mas eu quero ver o Pai de Jesus, é Jesus. Mas por que, Jesus? Eu queria ver o teu Pai. O Pai está em mim. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. O Pai é quem faz as obras. Mas eu queria ver, porque eu vi lá, o catolicismo faz uns quadros assim, que tem tu sentado assim, Jesus, e o teu pai com a barbona branca assim, e a tua mãe do lado, e mais uma pombinha voando. Não, aquilo ali é palhaçada católica. Nós não estamos aqui para congratular com palhaçada religiosa. Nós estamos aqui para falar a verdade. O evangelho não é criancice, isso é meninice. Isso é a mesma história do Papai Noel. Até tem criança que pensa que esse Deus que eles pintam lá de barba branca é o mesmo Papai Noel. Você entendeu? Não existe isso, existe um Jesus. Amém? Amém? Um Senhor Jesus Cristo, e nele habita corporalmente toda, não só uma parte, mas toda a plenitude desse Deus, essa divindade, esse Deus Espírito habita nele. Então pronto. Então nós não vê também em Mateus 3,16 nem nada de 3 pessoas, não tem nem sombra aí. Nem sombra tem. Amém? Amém? Então vamos para Atos capítulo 7. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse que viu ali alguma coisa, porque também as pessoas acham que ele viu as 3 pessoas da Trindade lá. Não, vamos dar uma olhada se foi mesmo. Atos capítulo 7, a partir do verso, creio que 55 ou 50, nós vamos estudando aqui como se fosse uma escola bíblica, amém? Amém. Ou vocês estão com pressa? Não. Não, né? Não. Então vamos lá. Veja bem. Olha só, Estevão está sendo apedrejado em Atos capítulo 7. E no verso 56 diz assim: E disse, Estevão disse isso na hora da sua morte: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que é Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Veja bem. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha, tá vendo? Então isso significa que tem um velhão da barba branca com a bengala ali do lado, e do lado da destra dele, da mão direita dele, está Jesus em pé. Não, porque aí você vai confundir todo o resto da escritura. Porque se você for crer nisso aí você vai ter que crer que Deus é uma pessoa, o Pai de Jesus é uma pessoa, e você já viu que não é uma pessoa. Deus é Espírito, São João 4,24. Deus é Espírito. Amém? Amém? Então, se a Bíblia diz que Deus é Espírito, e você acha que aí tinha um senhor, um cidadão sentado, você se atrapalha todinho com a Bíblia. Então, mas como falou destra, falou mão, então significa que era uma pessoa mesmo. Você não pode crer nisso, porque se você for para Êxodo capítulo 14, no verso 30, você vai ver que quando os israelitas atravessam o Mar Vermelho, você vê que o Mar Vermelho fecha por cima dos egípcios, né? E mata todos os egípcios. E a Bíblia diz ali que os israelitas viram a mão de Deus espedaçar os egípcios. E no entanto, se você perguntasse para Moisés, é verdade, Moisés, que vocês viram assim a mãozona de Deus, assim com 5 dedos, assim pegando os egípcios e quebrando? Não, ele vai responder para você: não, nós vimos o poder de Deus em ação. Não viu a mão mesmo, não, a mão de dedo, porque Deus não tem mão. Quando Deus quer usar a mão, ele usa a de Cristo Jesus, porque ele é Espírito. Então, o que os israelitas viram não foi a mão assim de 5 dedos como a minha. O que os israelitas viram foi o poder de Deus em ação. Se você ia no seu carro a 160 km por hora e de repente você quase capotava, mas você escapou. Tem aquele ditado que diz: escapou fedendo, né? Então você diz assim: a mão de Deus me livrou. Mas você não viu a mão mesmo dele. Você está dizendo que o poder de Deus te livrou. Você entendeu? Então, o que foi visto aqui foi
Estevão viu sim Jesus, a única pessoa que existe da divindade, ele viu. Mas ele viu Jesus à destra direita de Deus, no poder e majestade de Deus, amém? Ele não pode ter visto um velhinho de barba branca ali, porque Deus nem envelhece, meus irmãos. Porque se Deus envelhecesse, tá ruim para nós. Porque se ele próprio envelhece, imagine nós. E como é que ele vai livrar nós da velhice? A velhice faz parte da corrupção. Já faz parte da corrupção. Veja bem, né? Nós aqui, há 20 anos atrás, éramos novinhos, agora estamos velhos. Olha aqui a Josi, né? Ficando cada vez mais velha, estou brincando, irmão Josi. Mas veja bem, a gente vai envelhecendo, e a velhice não é de Deus. O homem só envelhece porque pecou. Adão podia viver eternidade adentro aí no jardim do Éden, ele nunca ia envelhecer. No dia que ele pecou, ele passou a envelhecer e morreu. No reino de Deus, ninguém vai envelhecer mais. Amém? Nem envelhece, tem todo o tempo a idade jovem. Então como é que a pessoa pode desenhar Deus, o Pai da eternidade, com a barba branca e cheio de ruga? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Amém? Até Jesus, se você for notar, quando ele ressuscitou, dê uma olhadinha nas escrituras, lá em Lucas, quando ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, os discípulos eram acostumados a andar com ele, eram acostumados a conversar com ele, mas quando viram Jesus, não conheceram ele depois de ressurreto. Sabe por quê? Porque depois que ele ressuscitou, ele tinha se rejuvenescido. Amém? Entrou na eternidade, meu irmão, rejuvenesce na hora. Entrou na eternidade, o câncer vai embora, a cegueira vai embora, a doença vai embora, a ruga vai embora. É só entrar na eternidade para você ver. Não tem aquele ditado que deu antigamente, fonte da juventude, a pessoa entrava naquela fonte e saía novo do outro lado? Pois existe isso, só não é aqui na terra, mas existe a fonte da juventude, que é Cristo, é a eternidade. Entrou, quando você chega do outro lado, você está ali no hospital com câncer, você não, uma pessoa que tiver com câncer, está ali morrendo de dor, sofrendo, cheio de ruga, o câncer comendo ele todo, mas se ele morrer em Cristo, se ele está cheio de Cristo, se ele viver uma vida para Cristo, na hora que ele der o último suspiro, ele já entra na eternidade novinho da Silva. Verdade. Aquele corpo velho com câncer, com ruga, fica lá na cama. Aquilo lá vai para a sepultura. Ele entra num novo corpo, porque Paulo disse: se esse tabernáculo se desfizer, temos um outro corpo esperando. Amém. Novo. Amém. Amém? Zerado. 0 quilômetro. E Deus está agora mesmo em um corpo zerado. Tem 2000 anos que Jesus se foi, mas ele não tem a aparência de um homem de 2000 anos de idade, meus irmãos. Deus habita em Cristo Jesus, e o corpo de Cristo Jesus é novo, e você será novo com ele, porque a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Amém? Se faz tudo novo. Quando você entrar nesse reino, nessa eternidade, alguns dizem: já estamos no reino. Já, também creio nisso. Então tudo já se fez novo agora, em tipos, amém? Tudo se fez novo agora em tipos. Quando você entra em Cristo, nova criatura é, mas em tipos. Uma tipificação. Então nós já estamos rejuvenados, tipicamente nossa alma é renovada em Cristo. Mas haverá rejuvenescimento do corpo mesmo, pois a Bíblia diz em Tessalonicenses 4,16: nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e receberemos um novo corpo. Então, tem 3 pessoas aí, em Atos capítulo 7, verso 55 em diante? Não tem. Tem Jesus, que Estevão viu, em pé à destra direita de Deus, esse Deus que não é pessoa, é Espírito. Então ele estava em pé ao poder e majestade de Deus. Ele mesmo disse isso: todo o poder foi me dado. Amém? Então não vejo essas 3 pessoas aí, não existe isso. Amém? Então que coisa. Agora vamos para São João, 1 João, capítulo 5, verso 37. Aqueles que têm revelação, dá um like pra gente lá. Mas existe um monte de gente que bota um dislike. Você pode provar como você quiser pelas escrituras, eles não estão nem aí para isso. Eles querem saber que a religião deles não diz. Então eles vão lá e dislike. Mas veja bem, e muitas vezes os dislikes são mais que os likes. Você entendeu?
Muitas vezes. Então, 1 João, glória a Deus. Vamos encerrar com este. Vamos ver se tem trindade em 1 João capítulo 5. Vamos ver se tem 3 pessoas ali. Capítulo 5, verso 7. Para entender isso aqui, nós temos que começar a ler do verso 1, porque se você pegar um versículo isolado, fica igual aquele versículo que a Igreja Congregação Cristã pegou das mulheres usar véu, né? Ali vem falando mesmo que ela tem que usar o véu para cobrir-se com o véu, para orar com o véu. Mas aí se você ficar só ali, você não vai ver onde ele diz assim, e o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, por a pessoa ficar só num versículo... Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. Depois eu leio. Então, aí cria-se uma doutrina por falta de ler o versículo anterior, né? E o subsequente. Então, eu não gosto disso, eu leio tudo. Então, para entender isso aqui, nós vamos ler São 1 João capítulo 5, verso 1 em diante, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então já começa a falar de novo nascimento. Observe que está falando de novo nascimento. Existe o homem nascido da carne, que não conhece a Deus, e o nascido de espírito. Jesus disse para Nicodemos que se não nascer de novo, nem vai ver o reino de Deus. Para você poder entender o reino de Deus, você precisa entrar no espírito, tem que ter novo nascimento. Então você vai ver que o capítulo está falando de novo nascimento. Então veja bem, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, são nada. São fáceis, basta a gente ter vontade, força de vontade. Então, porque todo o que é nascido de Deus, observe que o capítulo vem todo o tempo falando de novo nascimento. De novo nascimento. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água. Agora observe que você vai ver que o novo nascimento fala de água. Quem não nascer da água e do Espírito não entra do reino de Deus. Então está falando de novo nascimento, está falando de água. Preste atenção. Este é aquele que veio por água, que é Jesus. Jesus veio pela água também, como nós viemos. Você sabe por quê? Porque quando a mulher está grávida, que ela vai dar à luz, ela verte água no parto normal, não na cesariana. Mas quando ela vai dar à luz no parto normal, a placenta rompe, ela verte água. Depois ela verte o quê? Ela verte também sangue. Então já temos 2 coisas, água, sangue. E a terceira coisa é a vida, o bebê chorando vivo. Se o bebê não vier chorando, o médico bate na palmada nele para ele chorar, porque se ele não chorar, não veio vivo. Então, nós temos a água, sangue e vida num parto normal, não é verdade? É verdade. E assim mesmo é o parto espiritual, porque quando você nasce no reino de Deus, você é um parto espiritual, você nasce no reino. Quando você tem o parto normal, o parto literal aqui na terra, você nasce nesse mundo. E quando você nasce de novo, você é um parto espiritual, você nasce no reino de Deus. Então, o que o João está dizendo aqui, que assim como o parto normal, parto natural, tem água, sangue e vida, o parto espiritual, para você nascer do reino de Deus, também você passa por água, que é o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, passa pelo sangue de Jesus Cristo que derramou por você, e também tem que receber a vida que é a própria vida dele em você, que é o Espírito Santo. Se você for viver a sua própria vida, você está morto. Então, assim como para nascer na terra, no hospital, é água, sangue e vida, para nascer do céu também tem 3 coisas. Água, batismo nas águas, sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é a vida, matando você completamente e ele próprio vivendo em você. Então, do mesmo jeito. Do jeito que é para nascer no hospital, é para nascer nos céus. Amém? Então é disso que o versículo está falando. Presta atenção. Este é aquele que veio por água, porque Jesus, quando manifestou na terra, veio por água igual nós também, porque Maria teve um parto normal. E veja bem, e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora veja bem, porque 3 são os que testificam no céu. Para você nascer de novo, tem 3 coisas para te testificar. E o que é? Diz assim, o Pai, que é, quem é o Pai? É o Espírito. A Bíblia diz que o Pai é Espírito. Deus é Espírito. Quem é Deus? Não é o Pai? Ou existe 2 deuses? Não, aqui está dizendo, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, quem é o Pai? É o Espírito. Amém? Amém. A palavra é uma pessoa?
Eu quero fazer essa pergunta. Bom, se nesse versículo tem 3 pessoas, então vamos raciocinar um pouco. O Pai é Espírito. Né? Deus é Espírito, imposta seus adoradores, eu adoro o Espírito. Então não é uma pessoa, que já eliminou uma pessoa. A palavra é uma pessoa? Não, a palavra, quando eu estou falando aqui, vocês estão vendo alguma pessoa sair da minha boca? Não, palavra não é pessoa, irmão, palavra é palavra. Amém? Então tem 3 coisas que testificam no céu. A primeira é o Pai, não é pessoa, é Espírito. A segunda é a palavra, que também não é pessoa, é o verbo. E a terceira coisa, o Espírito Santo, que também não é pessoa. O Espírito Santo é o Espírito, que é o mesmo Pai, porque a Bíblia diz que não tem 2 Espíritos. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então cadê 3 pessoas nesse versículo? Sumiu tudinho. Você está vendo? A questão é que as pessoas olham através do binóculo eclesiástico, eles vêem. Mas se olhar através da Bíblia, não vê. O Mombrano estava caçando com o filho dele, e o filho dele disse: pai, ali tem um antílope. Antílope é um tipo de animal, tipo um esquilo que tem só nos Estados Unidos para lá. E ele disse: veja. E quando ele botou o binóculo aqui no rosto para ver o antílope, ele viu 10 antílopes. Diz: não, meu filho, ali tem 10 antílopes. Ele diz: não, pai, tem só um, eu vi um. Ele disse: pois eu estou vendo 10. Aí o filho dele pegou o binóculo para olhar e observou que estava desajustado. Aí ajustou o binóculo e quando olhou de novo só tinha um mesmo. Aí disse: era o binóculo que estava errado. Se você olhar para a divindade de Deus pelo binóculo bíblico, você vê um Deus todo tempo. Mas se você olhar para a divindade de Deus pelo binóculo eclesiástico da sua religião, você vê todo tempo 3. Todo tempo. Porque as pessoas olham para Deus, em vez de olhar através da Bíblia, eles olham através da religião desajustada. Porque a religião está desajustada, irmão. A denominação hoje está desajustada. Está tudo desajustado. Precisa de um ajustamento. Se desse uma ajustada nas religiões, elas iam ver um só Deus, como Moisés viu. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém. Amém. Vai, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai celestial, te damos graça, meu Deus, por este momento, quando o Senhor tem falado conosco, nos dado essa revelação, Pai. Não há 3 pessoas, há uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, e em ti habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nos abençoe nesta hora cada vez mais, nos enche da tua graça, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.